Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar as nossas aulas do princípio mesmo, os conceitos básicos, aquilo que você precisa como subsídio para trabalhar a matemática mais complexa. Então, nós vamos iniciar pela elementar. Trouxe aqui para vocês uma revisão sobre as operações fundamentais. A gente estuda lá no início, no ensino fundamental 1, mais ou menos no quinto ou no sexto ano, como resolver situações com expressões numéricas apresentando sinais ou símbolos e as operações. Então, vejam bem, sempre nós devemos seguir uma ordem. A primeira ordem é que, quando você tem parênteses, colchete ou chaves, você sempre deve seguir a seguinte ordem. Primeiro você resolve os parênteses, depois vem os colchetes e por último você resolve as chaves. Sempre nessa ordem, ok? Então vamos lá. Elimina parênteses, elimina colchete para por último eliminar chaves. E em relação às operações, né? Quem tem mais força? Quem vai primeiro? Sempre tem essa dúvida. Então vejam bem. Primeiro a gente resolve potenciação e radiciação. Na ordem que aparecer, elas duas têm o mesmo poder. A potência e a raiz têm o mesmo poder de força. Então, primeiro, potências e raízes na ordem que aparece. Depois vem multiplicação e divisão. Também na ordem que aparecer. As duas têm o mesmo poder. Por fim, vem adição e subtração. Também na ordem que aparecer. Como assim? Seja mais clara. Vejam bem, se eu estou fazendo uma expressão e nessa expressão vem adição, multiplicação, divisão, potência e raiz, então eu vou repetir tudo. Primeiro eu vou resolver as potências e as raízes na ordem que aparece. Depois eu resolvo multiplicações e divisões na ordem que aparecem. E por último é que vai adição e subtração. Tudo bem? Muito bem. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre os jogos de sinais, que também é uma dúvida frequente entre os alunos. Vejam bem, o jogo de sinal nada mais é do que também observar quais são as operações que eu estou tratando. Então, se eu estiver lidando com adição e subtração, o que eu faço? Se os sinais forem sinais iguais, você soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Como assim? Menos 8 mais menos 3, sinais iguais. Então, vou somar menos 8 mais menos 3, vai dar menos 11. Repete o sinal. Beleza? Agora, veja. Se eu tiver 7 menos 4, o que eu vou fazer aqui? Toda vez que o sinal negativo vier antes do parêntese, toda vez que ele vier antes do colchete ou antes da chave, ele está indicando o oposto de um número. O que é o oposto de um número? É sempre aquele número com o sinal trocado, o sinal contrário. Então, aqui eu vou ter o oposto de menos 4. Quem é o oposto de menos 4? Aí, mais uma vez, ó, 7, oposto de menos 4, mais 4. Geralmente, quando nós aprendemos lá no ensino fundamental, o professor diz menos com menos, mais. Não é legal eu lembrar disso, porque eu vou me confundir na multiplicação e na divisão. Então, se o sinal negativo vier antes de um parêntese, eu vou fazer o oposto do número. Então, o oposto de menos 4 é mais 4. Esse oposto de um número também é aquele número quando eu junto com o outro dá zero. Por exemplo, menos 4 mais 4, 0.
Menos 7 mais 7, 0. Então, aqui eu vou ter 7, quando não tem sinal no início, a gente já sabe que é positivo, está somando. Então, 7 e 4. Aí eu vou fazer 7 mais 4, 11. E vai ser o sinal o quê? Tá igual, então repete o sinal. Se os sinais forem diferentes, o que a gente faz com os sinais diferentes? Sinais diferentes. Nos sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior na resposta. Como assim? Menos 7 mais 4. Sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui são diferentes, eu vou tirar 4 de 7, vai ser 3. Quem é o maior? 7. Qual é o sinal dele? Menos. Então, minha resposta, menos 3. Ok? Se eu tiver aqui, por exemplo, 8 menos 5. Sinais diferentes. Subtrai, 8 tira o 5, 3. Dá o sinal do maior. Quem é o maior? 8. Então, vai ser positivo. E por que a gente fala na subtração, professora? A subtração é justamente esse oposto. Eu vou ter aqui, por exemplo, 4 menos 3 menos 8, por exemplo. É uma expressão desse tipo. Então, esse menos aqui, que está antes do parênteses, ele vai indicar o quê? O oposto. A subtração sempre a gente indica pelo oposto. Eu venho 4 menos, primeiro resolvo os parênteses, 3 menos 8, menos 5, o sinal do maior. Legal? Então, o que eu vou fazer de novo? 4, o oposto de menos 5, mais 5. 4 mais 5, 9. Ok? Muito bem. Agora, se eu tiver multiplicação e divisão, como é que faz o joguinho do sinal? Na multiplicação e divisão, para não misturar, a gente não pode confundir. Como é que a gente faz? Ó, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Se eu estiver multiplicando ou dividindo números com sinais iguais, a resposta é positiva. Como assim? Vamos lá. Menos 7 vezes menos 2. 7 vezes 2, 14. Sinais iguais. Resposta positiva. Mais 14. Não vai dizer menos com menos mais, não, porque confunde com adição e subtração. Agora, se eu fizer, ó, por exemplo, menos 16 dividido por 2, ou seja, mais 2, que não precisa aparecer esse sinal. Eu faço 16 dividido para 2, 8. Os sinais são diferentes, então vai ficar negativo. A regrinha da multiplicação satisfaz a divisão. Ok? Muito bem. Então, aqui agora, nós vamos fazer o estudo do sinal quando tiver potenciação. Vamos lá. Potenciação. Vamos lá. Olha só. Menos 3 ao quadrado. A gente lembra, ó, base, expoente. Esse número aqui em cima indica quantas vezes eu vou multiplicar esse daqui por ele mesmo. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Aí eu faço 3 vezes 3, 9. E aí, sinal negativo, quando a base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Aí, se eu fizer assim, ó, menos 3 ao cubo, certo? Eu vou ter menos 3, 3 vezes ele mesmo. Então, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Observe, a base está o quê? Negativa e o expoente é ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Beleza? Isso aqui é importante lembrar, viu?
Cuidado com esse sinal. Agora, se eu tiver, ó, menos 1, a quinta e um menos aqui atrás. Como é que nós vamos fazer, professora? Vamos lá. Primeiro você elimina o parênteses. Menos 1 à quinta é menos 1 vezes menos 1, 5 vezes. Então, vai dar 1, né? Aí você vem de lá e vê, ó, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Só que antes dele tem um negativo, você tem que repetir, porque você está resolvendo primeiro os parênteses. Aí você faz menos, ó, menos. Anterior é o quê? Oposto. O oposto de menos 1, 1. Então, a resposta aqui é 1. Vejam bem, gente, a matemática 1, ela serve como elemento essencial para matemática 1, matemática 2, química, física e muitas vezes a biologia. Em algumas situações até na geografia. É necessário lembrar dos conceitos básicos. Beleza? Então, vamos ver outra parte da potenciação. Já que a gente começou em potenciação, eu vou trazer aqui para vocês mais umas partes. No caso aqui, nós vamos ver quando a potência tem um expoente negativo. Vamos lá. Eu tenho 5 a menos 1. Toda vez que o expoente for negativo, o que é que eu faço? O inverso da base. O que é o inverso? Ó, o oposto, sinal contrário. E o inverso? Inverter é trocar o numerador com o denominador. Você vai fazer isso, ó. Certo? Então, aqui vai ser o quê? Aqui é 5. Quem é o denominador dele? 1, né? Então, vai ser 1/5 elevado. Esse sinal negativo foi trocado pela fração e eu vou repetir o expoente. Como eu tenho uma potência elevada a 1, o resultado é a própria base. Ok? Muito bem. Vamos ver com outra forma. Se eu tivesse assim, 7 meios a menos 2, né? Então, olha só, sinal está negativo, que foi que eu falei agora. Você vai precisar inverter a base. Potência de expoente negativo inverte a base. Então, agora, o 2 vai para o numerador, o 7 vai para o denominador. Esta potência tem que ser tudo nos parênteses. Se você não colocar tudo nos parênteses, o que é que vai indicar? Que apenas o numerador está elevado àquele expoente. Então, não pode. Vejam bem, não pode esquecer de elevar tudo aos parênteses. Aí ficou 2/7 ao quadrado. O sinal negativo vai ser trocado pelo inverso da base. Quando você inverte a base, o sinal deixa de ser negativo, passa a ser positivo. 2 ao quadrado, 4. 7 ao quadrado, 49. Cuidado, é 2 vezes 2 e 7 vezes 7. Ok? Muito bem. Então, já que a gente está na potência, eu vou aproveitar e trazer para vocês as propriedades de potência. Vamos anotando aí. Como a gente está fazendo uma revisão, vocês podem e devem anotar suas dúvidas para quando a gente se encontrar, ou até mesmo você me mandar nas redes sociais alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem esclarecida para você. Vamos lá. Potenciação. Quais são as propriedades da potenciação? Olha aí, meninos. Primeiro, multiplicação de bases iguais. A elevado a 3 vezes A elevado a 4. Se você estiver multiplicando duas potências e as bases forem iguais, somente iguais, você pode repetir essa base, somar os expoentes. 3 mais 4. Então, vai ser a sétima. Vamos numericamente. Menos 5 a menos 2 vezes menos 5 a menos 7. Como fazer? As bases são iguais, está multiplicando. Repete a base e soma. Eu vou somar menos 2 com menos 7. Que foi que eu falei agora, nesse instante.
Menos 2 com menos 7. Somar sinais iguais. Soma e repete o sinal. Então, eu vou ter menos 2 menos 7, menos 9. Ok? Muito bem. Vamos fazer de outra forma. Eu vou ter o quê? Ó? Vamos ver aqui. 7 a menos 4 vezes 7. Pronto. Quando não tem expoente, quem está lá? Número 1. Está multiplicando as bases iguais. Repete a base. E soma os expoentes. Menos 4 mais 1. Oh, como assim? A gente viu nesse instante. Menos 4 mais 1. 7. Ó, na soma de sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Se eu for tirar aqui, ó, vai dar o quê? Menos 3. E agora, professora, tem como resolver? Lógico que tem. A gente pode ainda continuar resolvendo. Como? Aplicando a propriedade que agora há pouco eu mostrei para vocês. Vai ter algum gabarito que pode aparecer dessa forma, né? Ou você pode também resolver, caso seja necessário, na operação, na questão que você estiver resolvendo. Eu vou tentar aqui terminar de resolver para vocês. 7 a menos 3, expoente negativo, o inverso da base. Eleva tudo ao expoente positivo. Eu vou ter 1/7 ao cubo. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49 vezes 7. Olha, a gente nunca tem preguiça de fazer conta. Quem não faz conta não aprende matemática. O segredo é esse. 7 vezes 9, 63. Sobe um 6 para a próxima. 7 vezes 4, 28 mais 6, 34. Então, vai ficar 343. Tudo bem? Belezinha? Ok. Aqui eu fiz multiplicação de bases iguais. Vamos para divisão de bases iguais. Divisão de bases iguais, segunda propriedade. A divisão é parecida com a multiplicação. Por exemplo, eu vou ter A quinta dividido por A ao quadrado. Na divisão de potência com bases iguais, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Na subtração ou na adição, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, aqui vai ficar o quê? 3 positivo, porque o 5 é maior. Vamos para o número. 7 a menos 6, dividido por 7 ao quadrado. Fazer o quê? Repete a base, subtrai os expoentes. Eu vou ter menos 6, menos da fórmula. Cuidado com isso aqui, ó, tem muito erro. E mais 2. Se você tiver dúvida, faz assim. Se não, já pode ir direto. Eu vou ter o quê? 7 a menos 6. Ó, o oposto de mais 2, menos 2. 7. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6, menos 2, menos 8. E aí, a gente poderia também terminar a conta, mas aqui vocês estão vendo que eu vou ter que elevar o 7 8 vezes, é melhor deixar por aqui. Beleza? Muito bem. Então, primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. Segunda propriedade, divisão de bases iguais. Agora, nós vamos para a próxima propriedade. Terceira propriedade. A terceira propriedade, ela é potência de uma potência. Mais ou menos agora, nós estamos passeando lá pelo seu 7º ano. Belezinha? Tudo bem. Então, olha só. Potência de uma potência. É sempre quando eu tenho um expoente em cima do outro expoente. Vejam bem. A ao quadrado ou A ao cubo. Ó, você vai ter um pequenininho, um pequenininho. Cuidado quando for escrever os expoentes. O que a gente faz? Repete a base e
multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Eu estou indo devagarinho para fazer passo a passo, para vocês irem pegando a revisão. Mas depois a gente vai tentar acelerar, né? Porque a gente tem que se preparar para as provas externas. Vamos lá. Eu vou ter menos 5, menos 1, menos 8. O que fazer? Potência de uma potência. Repete a base do jeitinho que ela está aqui. Multiplica os expoentes. 1 vezes 8, 8. O que foi que eu falei nesse instante? Sinais iguais na multiplicação, a resposta é positiva. Então, mais 8 não precisa colocar o sinal, ok? Primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. Segunda propriedade, divisão de bases iguais. Terceira propriedade, potência de uma potência. E agora eu vou para a próxima propriedade. A próxima propriedade, a propriedade 4, ela satisfaz multiplicação e divisão. Então, eu vou escrever só uma vez, bom? Vamos lá. Propriedade 4. Aqui você vai ter multiplicação e divisão de bases diferentes com o mesmo expoente. Como assim, professor? Olhe bem. Se você tiver 3 vezes 7 ao quadrado, você não precisa fazer 3 vezes 7, 21. 21 vezes 21, não precisa. Esse 2 que está aqui fora, ele satisfaz aquela propriedade, potência de uma potência. Isso só acontece se tiver uma multiplicação aqui dentro ou uma divisão. Aqui é 1, ó, que está em cima desse 3. Então, eu vou fazer 3, 1 vezes 2, 2. Eu vou colocar aqui um outro número para não ficar 1, para vocês verem que pode fazer de outra forma. Vezes, ó, repete o 7, 3 vezes 2, 6. Ok? Então, essa propriedade, ela satisfaz você fazer dessa forma, certo? E como fica? Fica assim mesmo, a gente utiliza muito na álgebra. Não precisa você fazer 3 vezes 7, 21, utilizar um número bem alto. Vamos fazer agora na divisão, que é a mesma coisa. Ó, se eu fizer 5 dividido por 2, vou colocar aqui 5a ao quadrado, 2 à quinta, a menos 1. Como é que fica essa expressão? Tá dividindo, ó, e o mesmo expoente, tá? Que serve para os dois. 5, o de fora, multiplica o de dentro, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Dividido, repete a base 2. 5 vezes menos 1, menos 5. A nossa resposta fica assim, tá bom? Depois vocês vão compreender por que eu estou dando esses tipos de exemplo para vocês. Muito bem. Aí, depois de rever as propriedades da potência, nós agora vamos rever. Deixa eu ver aqui que foi mais que eu anotei para vocês. Anotei para vocês frações e decimais. Vou fazer uns exemplos primeiro, para depois a gente ir para fração e decimal, tá bom? Para não ficar muita coisa eu falando sem fazer conta. Vamos lá. Exemplo 1. Trazer para cá. Pronto. Aqui nós vamos ter uma expressão numérica onde aparecem símbolos, chave, parêntese, colchete e as 4 operações. Básico, básico lá do 5º ano. Terminar aqui, depois vocês veem. Pronto. Essa aqui é a minha expressão. Aí, vamos lá. Chave 6 menos colchete, parênteses 3 quadrado vezes 4 dividido para 2, menos 1, fecha parêntese, menos
parêntese, raiz de 16 vezes 2 ao cubo, dividido para 4, fecha parênteses, fecha colchete, vezes 3, chaves, dividido para 7. Muito bem. Como resolver? Como a gente viu no início da explicação, primeiro elimina os parênteses. Vamos repetir. Tudo isso aqui. Gente, esse pincel ele não vai sair a cor. Eu vou trocar o pincel. Vamos lá. Ele é permanente. Aí vamos eliminar o parênteses. 3 ao quadrado, 9, vezes 4, dividido para 2, menos 1. Ó, primeiro, potência, raiz. Quem vier primeiro? Raiz de 16, 4. Aqui eu posso resolver a potência, 8, dividido para 4. Cuidado com isso aqui, ó. 2 ao cubo não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Muito bem. Vamos eliminar os parênteses, tá? Vai repetindo tudo que tiver aí. Primeiro, ó, multiplicação e divisão. Quem a gente resolve? Quem vem primeiro? 4, 9 vezes 4, 36. Você pode fazer 36 dividido para 2 para diminuir logo aqui, ó, porque tem a mesma força. 36 dividido para 2, 18. Aqui, ó, multiplica 4 vezes 8, 32. 32 dividido para 4, 8. Vou deixar assim. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse 4 está dividindo esse 4 também. Você poderia logo dividir 4 dividido para 4, 1. Porque aqui está multiplicando, tá? Então, olha só. Vai repetindo tudo. 18 menos 1, 17. Acabou um parêntese. Ó, o oposto de 8, né? Menos 8 vezes 3 dividido para 7. Certo? Agora, eliminei os parênteses para eliminar o colchete. Repete a chave. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 17 tira 8. 9. Eliminei os colchetes. Se vocês prestarem atenção, eu estou fazendo jogo de sinal, mas esse aqui não há necessidade, porque é muito básico. Aqui, ó, vem subtração e multiplicação. Resolve quem? A multiplicação tem mais força, então repete o 6. Menos, ó, menos, mais. Na multiplicação, né? Aqui pode aparecer o x, o vezes, né? Que dificilmente vai aparecer, porque você vai usar na álgebra. Ou o pontinho. 3 vezes 9, 27. Certo? Aí aqui eu vou ter o quê? Dividido por 7. Beleza? Nesse caso aqui, nós vamos ter o jogo de sinal. Ó, 6 menos 27 vai dar o quê? Menos 21. Sinal do maior. Certo? Eliminei a chave. Dividido para 7. Menos 21 dividido para 7. Menos 3, minha resposta. Ok? Deixar aí para vocês fazerem anotações, tudo que necessitarem e tal. Porque vai ser muito interessante a gente fazer essa revisão, tá bom? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como operar com frações. Bom, gente, como operar com frações? Fração. O que é uma fração? Nada mais é do que uma divisão. Lembrem sempre disso, toda fração é uma divisão. Se eu tiver a divisão 3 para 4, eu posso representar 3 quartos, certo? Sempre o meu denominador diferente de zero. Quando nós formos aprofundar o conhecimento sobre conjuntos numéricos, aí a gente vai para as definições mais apuradas. Outra coisa que a gente precisa lembrar. Na fração eu vou ter o numerador e o denominador. O denominador indica sempre o todo e aqui o que eu estou tirando do todo. A fração 3 quartos, ela é chamada de equivalente. O que é uma fração equivalente? Fração igual, tem o mesmo poder. Geralmente isso aqui vocês fazem muito em química, quando vai fazer um composto, uma substância e tal. Então, 3 quartos
ela é equivalente, é igual. Aí eu posso fazer com qualquer valor aqui, porque eu estou só dando exemplo. Por exemplo, se eu fizer aqui 9/12. 3/4 é igual a 9/12. Como assim, professora? Essa fração aqui é uma fração irredutível, eu não posso reduzir ela mais. Então, quando eu tiver uma fração que pode ser reduzida, no caso aqui, ó, 9/12, se eu quiser reduzir ela, se eu precisar, eu posso simplificar pelo mesmo valor e aqui vai dar 3/4. Isso se chama proporção. É aí onde a gente trabalha a regrinha de 3, a proporção, quando você conhece 3 valores e tem um valor que a gente não conhece. Então, na álgebra, eu trabalho isso aqui para conhecer o valor numérico, certo? Então, vamos continuar aqui. As frações equivalentes ou igualdades de fração serve para a gente ter uma noção de até onde eu posso fazer aquele valor. Geralmente, quando você tem uma questão e aí você encontra um resultado e lá no gabarito não é aquele. Mas eu podia simplificar. Então, você precisa aprender a forma de simplificação de fração. É quando eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e o valor que eu vou ter vai ser igual àquele valor anterior, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente vai precisar lembrar, de comparar frações. Eu até anotei aqui para vocês como eu comparo frações. Se eu tiver frações com o mesmo denominador, é fácil. 3/5 e 7/5. Quem é maior? É maior comer 3/5 ou é maior comer 7/5? Eu falo comer porque você vai retirar, certo? Logicamente que a maior vai ser 7/5. Veja bem, se os denominadores são iguais, é simples demais. O maior numerador é o que indica. Agora, quando os denominadores são diferentes, veja, 4/5 e 6/7. Qual é a fração maior? Então, para isso, o que eu faço? Ou você transforma em decimal, que é fácil de você resolver, 4/5. Transformando em decimal. Todo número fracionário pode ser transformado em decimal e pode ser transformado em porcentagem. Então, olha, 4/5 é 4 dividido para 5, certo? Como eu divido 4 para 5? 4 é um número menor que 5. Quando eu vou dividir um número menor por um maior, eu coloco 0 no quociente com uma vírgula. E aí eu posso descer aqui no meu dividendo o total de zeros que eu precisar. Então, aqui eu só preciso de um zero. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40, não me sobra nada. Então, 4/5 é igual a 0,8 ou 8 décimos. Vou fazer a mesma coisa com 6/7. Vai ser igual a eu pegar o 6 e dividir para 7. Cuidado, não é 7 para 6, é 6 dividido para 7. Também o 6 é menor que o 7. Coloco o 0 no quociente com a vírgula e aí eu posso descer quantos zeros eu precisar. 60 dividido para 7 vai dar o quê? Mais ou menos um 8. 8 vezes 7, 56. Porque se eu colocar um 6, vai ser maior o valor. Vai ultrapassar 6 vezes... se eu colocar um 9, 9 vezes 7, 63. Passa. 6 para 10, 4. 1 mais 5, 6 para 6, 0. Sobrou um 4, tá vendo? Nesse caso aqui, eu já tenho 0,8, aqui 0,8. Eu sei que sobrou. Então, se sobrou aqui, vai dar um número a mais. Mas eu posso continuar fazendo o teste. Eu não já coloquei a vírgula? Pode descer outro zero. 40 dividido para 7. Bora lá, gente, que isso aqui vocês vão precisar muito em física. 40 dividido para 7 vai dar um número próximo de 6 vezes 7, 42. 5 vezes 7, 35. Sobra 5. E aí você pode continuar. Até quando a gente faz essa divisão, professora? Geralmente você faz 3 casas decimais porque fica próximo do número que você precisa. Aqui deu 0,85, mas ainda tinha número na frente. Eu vou usar só aqui porque eu só preciso comparar. Quem é maior? É 4/5 ou 6/7? Logicamente 6/7, porque quando eu fiz na transformação decimal, eu tive o quê? Eu tive 0,8 décimos e aqui 85 centésimos, certo? Aí, essa casa decimal aqui, ela ultrapassou a próxima aqui, que nesse caso aqui seria um 0. Mas como seria outra forma de resolver? A outra forma de resolver é a seguinte. Vocês
podem reduzir ao mesmo denominador, através do MMC. Quem é o MMC? É o menor múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, vamos lembrar, gente. Como é que eu faço o MMC? Eu pego os dois denominadores, 5 e 7, faço o processo de decomposição de fatores primos, dos números primos. É muita coisa para lembrar, né? Quem são os números primos que podem ficar aqui? O único número primo que é par é o 2. Depois do 2, todos os números primos são ímpares, mas não são todos os números ímpares que são primos. Então, vamos lembrar. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ou seja, todo aquele que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 5 é um número primo. O 7 é um número primo. Nesse caso aqui, na hora da decomposição, eu vou fazer só isso, ó. Pega o primeiro, 5, que é menor, 5 dividido para 5, 1. Vai ter que ficar tudo 1 aí embaixo. Repete o 7. 7 só pode dividir o 7, vai dar 1 e 1. Nesse caso aqui, quando os dois números são diferentes, quando eles são primos, você só multiplica 7 vezes 5, 35. Mas não vai fazer isso com todo mundo não, que não funciona não, só funciona nessas situações. 35. Agora veja, como é que a gente faz? Você pega o valor que você encontrou aqui, 35, divide pelo número que está aqui embaixo, ó, pelo antigo denominador, depois multiplica pelo numerador. 35 dividido para 5 vai dar o quê? 7. 7 vezes 4, 28. Então, agora, eu vou ter no lugar do 4, 28, no lugar do 5, 35. Ó, isso quer dizer que são frações equivalentes? É isso mesmo. 28 35 avos, eu estou trocando, ou seja, é a mesma coisa que 4 quintos. Frações equivalentes, certo? Por que eu estou fazendo num traço só? Porque eu tenho essa mania, mas não precisa fazer isso agora não, que isso aqui é só quando é adição e subtração de fração. Eu tenho essa mania, tá, gente? 35 e 35. Eu vou colocar aqui para não confundir vocês. E nesse caso aqui a gente está só comparando frações. 35 dividido para 7, 5. 5 vezes 6, 30. Agora sim dá para eu comparar. 28 35 avos é uma fração equivalente à fração 4 quintos. 30 35 avos é uma fração equivalente à fração 6 sétimos. Então, agora eu posso comparar as duas frações, porque os denominadores estão iguais. Quem é maior? É 28 35 avos ou 30 35 avos? Logicamente, vai ser essa daqui. Então, essa fração é a fração maior. E, realmente, nós encontramos aqui na forma decimal ela como fração maior. Então, vejam bem, eu costumo sempre dizer nas minhas aulas o seguinte: matemática é escada. Eu jamais chego no degrau lá em cima sem me lembrar dos degraus que estavam lá embaixo, porque senão eu vou escorregar e aí eu vou me esborrachar no chão. Beleza? Muito bem. Continuando, uma sugestão é a gente dar uma viajadazinha, uma passeada lá nas séries iniciais, certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer adição, que era o que eu estava fazendo agora, ó. Adição e subtração com frações. A regra de uma serve para a regra da outra. Se você tiver com o mesmo denominador, legal. Você simplesmente repete os denominadores, porque você comparando são todos iguais. E aí você vai fazer as operações, ó. 3 mais 7, 10, menos 2, 8. Se você puder, você simplifica. Se ela já tiver simplificada, no caso aqui, reduzida, né? É uma fração irredutível, não tem mais como eu reduzir ela, certo? Agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui alguns exemplos diferentes para vocês. Acho que eu não coloquei, eu já coloquei com as outras operações. Se os denominadores estiverem diferentes, como é que a gente faz? Aí a gente vai fazer aquele processo lá, ó. Menos 4, 16 avos,
mais 2 quintos. Deixa eu colocar um número menor, senão minha conta vai dar muito grande, tá, galerinha? Vamos aqui. Menos 7. Acho que eu vou colocar um 3 só. Minha conta vai dar muito grande, a gente vai demorar muito tempo. Vejam bem. Como fazer, professora? Eu vou ter adição e subtração com denominadores diferentes. Primeiro passo, reduzir ao mesmo denominador, calculando através do MMC. Então, vou pegar os denominadores 6, 5, 3 e vou reduzir ao mesmo denominador através da decomposição dos fatores primos, certo? Vocês lembrarem dos fatores primos. Primeiro eu começo. Você tem algum número aí que é par? Tem. Ó, o 6. Então, sempre comece do menor para o maior. Não vai fazer bagunça de misturar, não. Vou começar com o 2, ó. Por quê? Porque 6 divide 2 dá 3. Os outros que não dividir, você vai repetindo. Tem número par? Não. Tem quem? O menor é o 3. 3 é um número primo, então 3 só pode por 3. Vai dar 1, repete o 5 e aqui 1. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. Sobrou somente o 5, então 5 também é um número primo, ele vai ficar aqui, né? Então, ó, 1 e 1. Terminou. Aí você multiplica. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O 30 vai ser o meu denominador comum para 6, 5 e 3, certo? Então, olha só, o que eu estava fazendo nesse instante na outra conta era isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Eu coloco um traço só. 30. Aí, eu estou procurando as frações equivalentes, não vai mudar em nada. Eu estou fazendo uma conta em química e aí eu preciso de algo parecido. Mudou alguma coisa no meu composto? Não é proporção. Então, vamos lá. 30 dividido para 6, 5. 5 vezes 4, 20. Vai repetindo o sinal. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 2, 12. Vai repetindo o sinal. 30 dividido para 5, para 3, 10. 10 vezes 7, 70. Beleza? Nesse caso aqui, não é álgebra, é aritmética. Então, você vai só repetir o 30. Só tem número. E vai fazer o joguinho de sinal que a gente estava fazendo. Ó. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 20 mais 12. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 8. Sinal do maior vai ser menos 8. Menos 8 menos 70, menos 78. Esse tipo de fração aqui é uma fração, ó, que os números são pares, então eu vou reduzir. Sempre que eu precisar, o que eu ver que dá para reduzir, eu vou reduzir. Frações equivalentes. Repete sinal. 78 dividido para 2, 39. 30 dividido para 2, 15. Aqui já não dá mais para reduzir, porque dá sim. 39 é por 3 e 15 é por 3. Desculpa aí, galerinha. Eu estava achando que era o número primo, né? Não. Ó, eu ainda posso reduzir. Se eu ainda posso reduzir, eu vou até ser irredutível. Vou dividir aqui, ó, por 3. Vai dar o quê? Menos 39 por 3, 13. 15 por 3, 5. Agora aqui sim, uma fração irredutível. O que isso tem a ver com o que a gente estava estudando antes? Vejam bem, esse sinal negativo aqui, galera, ele serve para a fração toda, tá? Então, olha só. 13 quintos menos 13 quintos é equivalente a menos 39 15 avos, que é equivalente a menos 78 30 avos. Tudo bem? Beleza? Vamos ver agora como resolver multiplicação de frações e divisão de frações, que tem muita gente com dúvida. Vejam bem. Para multiplicar frações, fazemos assim. Ó, na multiplicação de fração, você vai seguir a seguinte regra. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas, quando a gente estava estudando lá nas séries iniciais, o professor ensinou que a gente pode também fazer o processo de cancelamento. Como assim? Se esse sinal aqui for multiplicando, eu posso simplificar logo para diminuir minhas contas. O 15 com o 5 e com o 3.
Tem gente que gosta de fazer muita conta, gente. Eu não gosto, não. Vou fazer das duas formas que vocês veem. 7 vezes 5, 35, sobe um 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. 5 vezes 3, 15. Tá vendo aí? Eu posso simplificar. Por quanto? 15 é por 3, 105 também é. Lembra quando é que o número é divisível por 3? Você soma 1 mais 0 mais 5. Somos algarismos. 1 mais 0, 1 mais 5, 6. 6 é por 3. 6 é por 3. Então, pode dividir para 3 que dá certo. 105 dividido para 3, 35. 15 dividido para 3, 5. Aqui eu ainda posso simplificar por 5. 35 por 5, 7. 5 por 5, 1. 7 sobre 1, não preciso colocar somente 7. Então, isso aqui quando a gente está iniciando. Como eu faço assim para aproveitar o meu tempo? Eu vou aproveitar meu tempo na hora de uma conta. Olha só aqui, estou com essa situação. 15 dividido para 3, ó, toda fração é divisão, só se estiver multiplicando, tá? 15 dividido para 3, 5. Estou dividindo para 3. E aqui, 5 dividido para 5, 1. Sobrou 7 vezes 1, 7. Morreu a conta. Isso é o processo de cancelamento, certo? Só pode fazer quando estiver na multiplicação, beleza? Muito bem. Agora veja. E na divisão? Como é que faz divisão de fração? Divisão. A divisão de fração é o seguinte. Eu tenho 7 quintos dividido por 2. Vamos botar aqui 2 terços. Tá um negativo aqui para a gente brincar com negativo, né? Porque tem gente que se assombra com os negativos. Então, vejam bem. Na divisão de fração, sempre você vai repetir a primeira fração. Troca o sinal de divisão pelo de multiplicação. E inverte a segunda. Como é que inverte? De cima com de baixo. Ok? Então, lá. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Repete a primeira, troca o sinal de dividir por vezes, inverte a segunda. E aí vai. Tá multiplicando, sabe? Se eu pudesse cancelar aqui, era bom demais. Aí eu ia fazer o processo de cancelamento. Nesse caso, eu não posso, ó. 3. Não é divisor nem de 2 nem de 5, né? Nem o 7. Então, tá todo mundo aí no mesmo barco. Então, eu faço numerador com numerador. 3 vezes 7, 21. Denominador com denominador. 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes na multiplicação. Negativo. Ok? Muito bem. Eu espero que tenha ajudado até aqui. A próxima aula, eu vou trazer para vocês exemplos dessas situações e operações com números decimais, tá bom? Fiquem com Deus. Se precisar, vá revisando tudo que a gente estudou até aqui. É essencial para que as nossas aulas sejam produtivas, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira esse ensino remoto, com essas aulas tão escassas, né? Porque eu acho muito tempo de espaço entre uma aula e outra. Nós vamos precisar colaborar com o outro, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!